Venho trazer mais um vídeo falando sobre o caso do Ben Mendes com o Brino, né, cara? Que pra quem não viu o vídeo sobre o caso ainda, né, tendo a minha opinião, porque o caso já explodiu em todo quanto é lugar aí, então, e o YouTube demora 2 dias, cara, pra entregar meus vídeos, então entrega quando o negócio já foi visto por todo mundo, né? Tô gravando esse vídeo aqui antes de sair, porque eu nem ia gravar agora, mas como eu falei, o YouTube demora 2 dias pra começar a entregar meus vídeos, então eu vou gravar aqui agora em modo de react, o que é o maior problema que tá sendo gerado aí é react, né? Mas saiu um vídeo do, se não me engano, o Dr. João Senzi, eu acho que é João Senzi, deixa eu confirmar aqui. É João de Senzi, na verdade, né? Ele é um advogado muito conhecido no YouTube, né? Até mesmo por tratar de vários casos aí envolvendo YouTubers. E, no geral, as pessoas dão muita credibilidade, pelo que eu já vi, né? Muita credibilidade às coisas que ele traz, porque aparentemente ele tem alguma expertise, é assim que fala, eu acho, no assunto, né? Então, como se trata de uma situação que está envolvendo 2 YouTubers e estamos falando sobre direitos autorais, esse vídeo dele aqui eu acho que vai esclarecer muita coisa pra gente. Vamos entender de uma vez por todas se tem direitos autorais em cima de vídeos gravados e postados publicamente no YouTube ou não. Bom, eu tirei a introdução, vamos ver a partir daqui e vamos ver qual é a opinião aí do Dr. João de Senzi. Obviamente, a gente precisa entender alguns conceitos básicos. E a primeira questão é que a gente tem que entender o direito autoral. E o que seria um direito autoral? Ele é um direito conferido pela lei para uma pessoa para que ela tenha uma obra protegida. Seja um texto, seja uma música, seja uma letra de música, seja um vídeo. Então, o direito autoral é você ter uma obra protegida por lei. E essa proteção faz com que o dono da obra possa fazer duas coisas. A primeira é decidir como, quando e onde que essa obra pode ser usada, ou seja, questões econômicas ligadas à própria obra. E o segundo ponto, que a pessoa tem o direito de ser reconhecida pela obra, ou seja, ela tem o direito de ser citada como dono da obra. Então, basicamente, quando você faz um react, o correto pela legislação é citar ali a fonte, ou onde você extraiu o vídeo, citar a pessoa. Mas nós vamos se preocupar mais com a primeira questão que eu falei, ou seja, a questão de exploração econômica. Então, todo mundo que faz uma obra, como eu falei, um vídeo, uma música, tem o direito de dizer de que forma ela vai ser usada. E isso também funciona para os vídeos no YouTube. Vídeo no YouTube também é protegido por direito autoral. Ponto. Então, daqui ele já respondeu a pergunta que eu fiz no início, né? Então, mas vamos ver, né? Que talvez tenha alguma pegadinha ali, né? Por causa do tal fair use do YouTube e tal. Mas até onde eu sei, no YouTube não funciona esse fair use. Na verdade, o que acontece é que tem é como se fosse um acordo geral, né? De YouTubers, né? No qual é permitido. Na verdade, o YouTube em si, né? Ele a fins de strike, ele permite com que você utilize trechos de um vídeo de outra pessoa. Tipo, eu tô usando o vídeo aqui do Senna, vou usar pra gente completa aqui nesse react, né? Espero que eu não tenha problema com isso. Até mesmo porque eu não tô nem monetizando o canal ainda. Mas na teoria, se ele quiser derrubar meu vídeo, ele pode derrubar, porque eu vou estar usando o vídeo completo praticamente. Mas se você pega trechos do vídeo ali, isso com relação ao YouTube, tá? Regras do YouTube. Se você pegar ali e usar trechos de um vídeo pra tecer uma crítica, alguma coisa, papapá, papapum, e a pessoa te dá um strike, o YouTube vai entender que ali vai devolver o vídeo. Vai ferrar com o seu canal? Vai ferrar por causa que o strike, independente se for tirado ou não, ferra com o canal de qualquer forma. Então, o YouTube entende que foi feito um uso justo ali, não tem problema e não vai dar strike. Agora, outra coisa é a pessoa pegar e ver o vídeo completo, né? Que nem a gente vai fazer aqui praticamente agora, né? Vídeo praticamente completo. Pode ser que gere um problema maior, né? Então já não se encaixa meio que nesse fair use do YouTube. Que na verdade o termo fair use funciona de fato mesmo, até legalmente, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem. Aqui no vídeo ele deve trazer mais sobre essa informação, então bora continuar vendo aí. Mas, de fato, então os vídeos do YouTube também são protegidos por direitos autorais. Logicamente, a gente tem algumas exceções na própria lei de direitos autorais. E essa exceção, ela tá lá prevista no artigo 46. E o que a lei vai dizer? A lei vai dizer que não constitui ofensa a direito autoral, ou seja, você pode utilizar uma obra autoral em algumas situações. Que situações são essas? Logicamente, são várias, mas eu vou citar as principais. E a principal exceção de que você pode usar um direito autoral de outra pessoa sem fazer nada ilegal, essa exceção tá prevista no artigo 46, inciso
inciso 3º, no 3º ponto da legislação. E esse inciso diz o seguinte, que não constitui ofensa a direito autoral desde que você esteja usando para fazer uma crítica ou polêmica. Então, basicamente, isso aqui, ele abre margem para quando você tem um vídeo resposta no YouTube, por exemplo. Então, eu tô aqui criticando, vamos supor, o Brino ou criticando o Ben Mendes. Então, as pessoas, em geral, podem pegar um trecho aqui do meu vídeo e colocar no vídeo que a pessoa tá fazendo e criticar, utilizando a sua liberdade de expressão. Então, isso, a própria lei diz que não constitui ofensa a direito de autor. Então, pode usar, sim, um vídeo. Foi o que eu acabei de falar, né, galera? Eu vou ter que pausar, como vocês sabem. O pessoal reclama, deixa eu passar o conteúdo. Eu vou deixar o vídeo de 11 minutos passar pra depois comentar. Vai assistir o vídeo completo que eu vou deixar aqui na descrição dele, até se você quiser assistir lá completinho. Conhecer lá o canal dele, excelente os conteúdos que ele traz bastante informação. Eu adoro ver alguns canais de advogados, cara, diz que eles trazem informações assim que nós, meros mortais, normalmente não temos tem de fácil acesso, mas a gente não vai ficar lendo o livro para poder estudar e entender, né, se não for fazer direito. Eles trazem uma mastigadinha pra gente. Então entra naquilo que eu acabei de falar. Então você pode sim, independente do fair use não existir no YouTube, legalmente, por lei no Brasil, você pode utilizar trechos da obra de outra pessoa, no caso de um vídeo e tal, e utilizar para tecer críticas. Você não pode postar só, pegar um trecho e só postar publicamente. Eu creio que não pode pegar um trechinho de uma coisa e só publicar por publicar. Mas se você pegar esse trecho e utilizar para tecer crítica, ou se não me engano ele fala alguma coisa sobre polêmica também, né? Ou vai falar mais pra frente, que eu vi um trecho do vídeo também. Então pode usar. Ainda acredito que utilizar do vídeo todo ainda é um problema, vamos ver. Um vídeo de outra pessoa, desde que seja para essa questão de crítica ou polêmica na medida justificada. Então não pode usar o vídeo inteiro de uma pessoa, tem que usar um trecho que se justifique. Agora, a questão que nós temos aqui na nossa frente não é o uso de pequeno trecho, não é um uso para polemizar ou um uso para criticar. Na verdade, é um uso de uma obra inteira para ganhar dinheiro em cima, que é o que acontece quando uma pessoa faz react. Ela tá usando uma obra inteira, geralmente, para ganhar dinheiro em cima, para monetizar em cima. Se a gente for analisar legalmente, na letra fria da lei, nós temos sim uma violação de direito autoral. Então, nesse aspecto, o Ben Mendes tem razão. Que se você reage aos conteúdos dele, principalmente quando você reage a vários conteúdos, o vídeo inteiro, está sim ofendendo o direito autoral que o Ben Mendes tem sobre as próprias obras. Só que aí, a gente tem uma questão aqui que surgiu no Twitter, que as pessoas estão falando, eu não sei bem, mas eu vou trazer para que vocês possam entender, que é, supostamente, o Ben Mendes teria dado uma autorização tácita. Ou seja, autorização tácita, acho que é quando é uma autorização que não depende de escrita, né? Tipo, verbalmente ou alguma coisa assim. Uma autorização sem ser por escrito. Só para vocês entenderem, dentro do direito a gente tem uma forma expressa e tácita de consentir alguma coisa. Então, por exemplo, se alguém reage a um vídeo meu, a um vídeo inteiro, e eu fico sabendo e vou lá, por exemplo, e comento no vídeo da pessoa: nossa, muito legal o seu react, gostei muito, você tá reagindo aos meus vídeos, tá me ajudando. Eu vou lá e escrevi esse comentário, por exemplo. Então o que tá acontecendo? Eu tô de forma tácita autorizando a pessoa a reagir aos meus conteúdos. Por quê? Porque eu não fiquei bravo, não falei nada, não entrei na justiça, não fiz nada. Então isso é uma autorização tácita, ou seja, não é nada por escrito formalmente, não é. Então a teoria pode-se dizer que talvez o Ben Mendes tenha de forma tácita autorizado, né? Porque tem até um... E esse trecho desse vídeo eu vi no canal do Brino na época quando eu conheci ele, no qual ele aparece, ele tava em live, eu acho que ele tava em live, e ele apareceu na live do Ben Mendes, comenta, e o Ben Mendes vai e fala sobre ele, até tira print, se eu não me engano, do texto lá, né? Fala, você que é o Brino, que reage meus vídeos, não sei o que, legal lá, eu já vi tal, alguma coisa assim que ele fala. Será que... Eu acho que se encaixa, então, nessa autorização tácita, de certa forma, né? Porque se ele já sabia que ele reagia, e naquele momento em que o próprio Brino falou com ele ali, ele não questionou, falou assim, você não pode reagir meus vídeos, então, de certa forma, eu vou ver essa autorização, creio eu, né? Não é feito um contrato, uma sessão ou uma autorização de imagem. Então, pelo que estão falando, eu não sei se é verdade, mas eu tô trazendo aqui até para ilustrar, para vocês entenderem como funciona essa questão. O Ben Mendes já tinha elogiado os reacts do Brino, então ele sabia que se estava fazendo esses reacts, e como ele nunca fez nada, nunca entrou com processo, foi dado, no meu entendimento, uma autorização tácita. É lógico que essa autorização tácita, como ela não tá por escrito formalmente, a pessoa pode revogar a qualquer momento. Falou, a partir de agora eu não quero mais
que use os meus conteúdos, mas a pessoa não teria direito a todo o retroativo. O pior é que tá gravado, né? Não tem nem pra onde o Ben Mendes escorrer. Tá gravado, com certeza tem no canal dele, tem em outros canais aí, já deve ter corte de ser rolando. Por quê? Porque não houve violação. Não houve violação porque o Ben Mendes deu autorização, ainda que tácita e não expressa. Isso já foi decidido diversas vezes pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, situações em que as pessoas não tinham por escrito uma autorização de uso de uma obra ou de uma imagem, mas pelo comportamento da pessoa foi possível concluir que ela autorizou tacitamente. Então eu enxergo que se o Brino conseguir comprovar na justiça que o Ben Mendes autorizou ou tolerou o uso, ele não vai ter que pagar os retroativos, mas de fato ele não vai poder mais usar daqui pra frente. Uma outra questão. Cara, isso é interessante. Eu acredito que essa informação que ele tá passando, todo YouTube deveria saber. Deveria não, tem que saber. Por exemplo, eu que tô começando no YouTube, pra mim é uma informação de ouro. Eu sei que na teoria, isso aqui que eu tô fazendo agora, que é reagir a esse vídeo dele completo, se ele quiser vir aqui me ferrar e até cobrar por direitos. Normalmente o direito autoral, se eu não me engano, pega por valor de venda do produto ou o valor que você ganhou utilizando aquilo lá. Como eu não tô ganhando nada aqui, talvez... Não sei se o juiz, se ele me processasse, pediria pra me pagar alguma coisa, né? Porque eu não tô ganhando nada, meu canal não é monetizado, canal pequeno, enfim. Mas, se de alguma forma ele quisesse, sei lá, derrubar o vídeo, dar um strike, fazer qualquer coisa do tipo, ele poderia. Então, eu tenho ciência de que esse react que eu tô fazendo esse vídeo dele pode sim me gerar algum problema. Então, isso é interessante saber. Eu acho que todo YouTube deveria ser. Outra coisa é fazer que nem eu vi do vídeo do Ben Mendes, que eu peguei alguns trechos, eu assisti o vídeo, separei alguns trechos, falei o que mais ou menos o que aconteceu, mostrei um pedaço do trecho, dei minha opinião e foi assim o vídeo. Eu fui dando minha opinião em cima de alguns pequenos trechos do vídeo dele, né? Então, creio que isso aí, então, eu tô embasado pela lei que eu posso fazer. Isso aí é importantíssimo. Eu acho que todo youtuber, quem tá começando, quem já trabalha no YouTube há muito tempo, quem trabalha no YouTube há pouco tempo, quem já ganha com o YouTube, tem que saber essa informação, é uma informação importantíssima. A questão principal que surgiu durante o vídeo do Ben Mendes é que, supostamente, ali o advogado do Brino teria dito que existe um fair use. Não, existe um fair use, não tem nada a ver isso Não aí. existe. A gente tá se utilizando do fair use. Pessoal, não existe fair use no Brasil. No Brasil não Tanto existe, não. que, se você pegar casos de react aqui no Tribunal de Justiça, nos Tribunais de Justiça do Brasil e casos de react lá nos Estados Unidos, a conclusão ela é bem diferente. Eu trouxe, inclusive, um caso que ocorreu lá nos Estados Unidos, que foi do Rossenzade versus Klein. Não sei se a pronúncia é essa. E nesse caso, o Tribunal Federal lá de Nova York, ele decidiu que o vídeo de reação criado pelos youtubers Ethan e Hila Klein constituía fair use. Ou seja, o juiz entendeu que o fato deles fazerem um react de uma obra completa, uma obra quase que completa, não constituía ofensa de direito autoral. Por quê? Porque eles fizeram um uso transformativo, eles transformaram a obra em outra coisa, com o propósito de comentar ou reagir. Ou seja, basicamente é o que ele faz, é o que eu tô fazendo, é o que o Brino faz, é o que o Michael Kister faz. Inclusive, o Michael Kister fez um vídeo, moleque, esculachando com o Ben Mendes, falando até que ele não tinha direito a porra nenhuma. Na verdade, segundo o que o doutor tá falando até então, aqui nesse momento, ele tem sim. Então, o Michael Kister também tá errado, né? O Gustavo Lavo também fez um vídeo falando sobre isso, eu assisti. Do Ramsés o Pequeno também fez hoje. Eu assisti hoje o vídeo dele, acho que postou até hoje. Então, cara, eu acompanho pra vocês verem. Sobre o mesmo assunto, eu vejo várias pessoas comentando, porque eu também gosto, eu vejo o vídeo original, eu vi primeiro o vídeo original, gravei sobre o vídeo original e fui ver várias outras opiniões, até mesmo pra minha construção de opinião, né? Eu me alimento dessa forma. Eu vou vendo opiniões diferentes da minha, às vezes, pra mim até mesmo fazer essa análise crítica ali da situação e às vezes até mudar minha opinião de alguma maneira, ou mudar uma coisinha ali, ou saber ver uma informação a mais ali que eu não vi. Pra isso sim, pra essa parte eu acho muito, muito interessante os canais de opinião, porque como a pessoa tá dando uma opinião dele de fato, e as pessoas tendem a consumir somente aquilo que é de igual a ela, vamos dizer assim, pô, se você fica o tempo todo consumindo alguma coisa que só é aquilo que você concorda, cara, o seu senso crítico vai pra merda. Então, por isso que eu gosto de acompanhar de vários, né, em questão de opinião, porque por mais que a pessoa, por exemplo, o Gustavo lá fala muita coisa que eu não sou de acordo de jeito nenhum, como tem algumas coisas que ele fala que eu sou de acordo, assim como o Ramsés o Pequeno, enfim. Mas através dessas
coisas que ele fala que eu não concordo, né? Ou às vezes alguma informação a mais que ele traz ali que eu não tinha percebido, eu vou trabalhar meu senso crítico. Seja, aquele react adicionou de forma substancial a obra, ou seja, criou uma outra obra. E o juiz lá nos Estados Unidos permitiu a monetização nesse react. Só que aqui no Brasil, se você pega uma obra e transforma em outra obra, você está fazendo uma obra derivada, que deriva da original. E para isso, aqui no Brasil, você precisa de uma autorização. Por isso que Caraca, doideira, né? Como que a situação é a mesma, mas muda de muito. Tipo, muda a visão jurídica, né? Muda legal, né? Eu acho que não é jurídico, mas legal. Sei lá qual é a palavra certa. Muda muito, né? De um país pro outro, cara. Né? É literalmente o que o Brino e o pessoal faz e eu faço aqui no YouTube. É a mesma coisa que esses outros pessoal também fazem lá nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, basicamente, legalmente, eles podem fazer isso. E aqui muda totalmente. O termo muda totalmente. E esse termo mudando, você não pode fazer a mesma coisa. a gente tem as licenças. Você pode comprar uma licença, você pode criar produtos da Disney, fazer uma obra derivada, desde que você tenha essa autorização expressa. E aí surge mais uma questão. Vamos então supor que de fato o Brino está errado, está ofendendo direitos autorais do Ben Mendes, e o Ben Mendes consegue comprovar que nem a autorização tácita ele deu. Ele não tolerou, ele não permitiu nunca. O que vai acontecer? Bom, logicamente eles vão levar para o judiciário e um juiz vai decidir com base na lei e em alguns princípios que eu falei. Primeira questão que eu acho que aconteceria é que se o Ben Mendes conseguir comprovar que não deu nenhuma autorização, vai ficar comprovada uma violação de direito autoral. E aí o juiz condenaria o Brino a pagar todo o retroativo. Ah, mas qual que é o valor que o juiz condenaria? Logicamente a gente não sabe isso de cabeça, não tem como eu precisar aqui. Mas o juiz, ele tem algumas técnicas para saber qual o valor seria. E ele usaria uma média do mercado de uma licença. Ou seja, o juiz pode chamar um perito em obras autorais para dizer, olha, se o Ben Mendes fizesse uma autorização, o valor dessa autorização seria, sei lá, 20 mil reais, 30 mil reais. Então, esse é o valor que um perito arbitraria, por exemplo, e aí o Brino teria que pagar esse valor. Nós já tivemos aqui no Brasil uma situação. Mas no caso do YouTube, tem como saber claramente quanto a pessoa ganhou através do Analytics lá do YouTube, né? Tem como saber exatamente quanto que ele ganhou naquele vídeo. Por mais que ele exclua, o Google tem acesso a essa informação ainda, eu creio eu, né? Então, basta o juiz pedir. É mais fácil ainda, né? São muito parecidas. Não sai do vídeo não, se você tá gostando, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal e espera até o final, que no final ainda tem mais algumas coisinhas pra falar. Não envolvendo o YouTube, mas envolvendo essa questão de licenciamento, que foi o caso da Marisa Monte versus o João Dória. O que aconteceu nesse caso foi que o João Dória, ele utilizou uma música da Marisa Monte sem autorização. E o tribunal condenou o João Dória a pagar 20 mil reais a título de dano material, ou seja, o tribunal entendeu que a licença dessa música seria de 20 mil reais para a situação que ela foi usada. Então, no caso do Ben Mendes, aconteceria mais ou menos assim. Seria feita uma pesquisa de quanto custaria uma licença do Ben Mendes. Só que geralmente isso acontece quando a gente não tem muito como auferir de fato o lucro que a pessoa adquiriu. E no caso do Brino, eu entendo que a gente consegue sim saber quanto o Brino ganhou com os vídeos. E aí a gente vai para o artigo 103 da Lei de Direitos Autorais, que diz que quem utilizar obras autorais sem autorização deverá pagar-lhe o preço do que tiver vendido. Logicamente, essa lei é de 1998, então a gente precisa interpretá-la, porque não existia internet na época, não existia YouTube. Então a gente vai entender essa questão de o que tiver vendido, daquilo do que tiver sido visualizado, daquilo que tiver sido ganho através das visualizações. Então, na teoria, nesse caso, o Ben Mendes, ele pediu 50%. Foi pouco, então, não? Porque na teoria ele pode pedir 100% do que ele ganhou, né? É que nem o próprio Brino fala no áudio, que se ele puder... Quando cai na malha fina, vamos dizer assim, o vídeo que você tá reagindo ali, por exemplo, de algum produto de uma televisão, que já é mais delicado, que quando você posta algum produto de televisão, fazendo react, não importa o que seja, às vezes até usando trechos, a monetização do seu canal automaticamente vai toda para ele já, né? Automaticamente. No caso que o Brino fez foi fazer algumas burlas, que ele mesmo fala, para poder não cair nessa malha fina, vamos dizer assim, e depois, posteriormente, fez um acordo com eles lá para ele poder reagir e pagar 50-50, né? Então, na teoria, velho, o Ben Mendes, ele poderia pedir até 100%, só que ainda tem aquela questão de que eu acho que entra ainda naquela parte da autorização tácita do Ben Mendes, a não ser que tenha alguma conversa que eles tiveram que o Ben Mendes não expôs. Tem essa questão também de que eu acho que o Ben Mendes pegou muito pesado nas palavras dele também no vídeo dele, taxou ele bastante como raci, né? Falando aquele negócio do escravocrata, eu acho que fala, enfim.
Pegou muito pesado, acho que saiu totalmente de linha. E também eu falei no meu vídeo que eu não acho que ele precisaria ficar pedindo retroativo dos vídeos, por mais que ele tenha direito, de certa forma, até então, conforme o Sens tá falando aqui, é Sens, né? Enfim. Ele ainda acha que ele não precisaria ficar pedindo retroativo, cara. Ele não precisava ficar pedindo retroativo. Podia fechar um acordo ali pra frente e tal. Pedir também os 50-50 que a gente pediu. Apesar de que o Brino também foi bem... Cara, nada a ver o que ele fez. É oferecer, tipo, bem menos, cara. Por tratar de se... E ainda mais o advogado vir falar daquela forma de meio que desmerecendo o trabalho do Ben Mendes também, né? Um trabalho que gerou tanto dinheiro pra ele, né? Através dos react. Cara, eu achei complicado. Isso é muito tranquilo de descobrir, porque o juiz, ele pode mandar pro YouTube que o YouTube entregue qual foi a receita do vídeo específico. Então vamos supor que o vídeo ganhou 30 mil reais de monetização. O Google tem essa informação e ele é obrigado a fornecer pro juiz. E aí com essas informações o juiz pode entender quanto cada vídeo ganhou, quanto cada vídeo monetizou. E aí ele pode decidir por dar uma porcentagem dos lucros ou então por aquela licença hipotética que eu falei. E aqui tem uma análise bônus. O Ben Mendes, eu acho que ele pode ser processado porque ele vazou as conversas privadas com... Caraca, velho. Então, eu sempre fico na dúvida sobre questão de vazamento de conversa, cara. Porque eu já vi gente falando assim, se tem uma conversa minha com outra pessoa e eu sou parte dessa conversa, eu posso mostrar a parte de uma conversa que eu tô participando na internet, eu posso mostrar. Mas tem legalmente, pelo que ele fala aqui, ele falou que ele pode ser processado. Se ele falou que pode ser processado, então, teoricamente, não pode fazer isso. Isso que eu não entendo. Pode ou não pode? Eu sei que já vi alguns advogados falando que se for mediante a você se defender de alguma acusação, alguma coisa na internet, você pode utilizar essas mensagens que você teve com determinada pessoa para poder provar sua inocência perante o público. Mas se esse não for o caso, aí eu já acho que tá errado, né? Pelo jeito. O Brino. Isso é uma coisa que eu não vi ninguém falando. Quando o Ben Mendes processar o Brino pode processar de volta para tentar também obter uma indenização, justamente alegando para a justiça de que ele teve uma conversa vazada. Vazar conversa privada é contra a lei, porque o Superior Tribunal de Justiça entende que o vazamento da conversa privada quebra uma legítima expectativa de privacidade. Então, quando você fala com alguém, quando você manda uma mensagem, você não está esperando que essa pessoa vai tirar um print e postar no YouTube ou fazer um conteúdo em cima. Então você aí não vaze conversas do coleguinha, por favor. Eu acho que o Ben Mendes, nesse ponto, ele pode ser condenado a pagar uma indenização pro Brino. Porque... Cara, e ele tá falando do vazamento aqui, mas eu ainda acho que ele ainda pode processar por ter acusado o Brino basicamente de raci, né? Que basicamente foi isso que ele fez, que eu achei que ele perdeu a linha ali, né? E eu já não sei, pela comparação de Parasita eu já não sei, porque o Ben Mendes ele foi muito esperto, né? Na analogia que ele fez ali e tal, mas e nessa analogia dele meio que se encaixa, né? Eu não sei como seria que juiz hoje, que não importa o que tá na lei, importa o que o juiz entende e quer fazer, né? Isso que importa no Brasil. Mas na lei, né, assim, teoricamente, pelo que eu entendi, ele pode ser processado, então, pelo vazamento da conversa e também por essa imputação, né, que ele fez ao Brino, que também é bem pesada, né? Bem pesada. Eu achei que ele perdeu a linha ali completamente. Eu acho que o erro dele, até a parte que ele tava no Parasita ali, apesar de... enfim, tava de boa, tava legal. Agora, quando ele veio com aquela parte final ali, velho, chega... Cara, foi... Quando eu fiz o react, eu fiquei tranquilo assim, mas por dentro eu tava... Moleque, que merda que ele tá falando, velho. Pesado demais, velho. Eu acho que até falei assim, pô, pesado. Fiquei até sem saber o que falar direito. Pessoal, a única hipótese que a gente pode vazar uma conversa privada é para defender a própria honra. Então, se alguém tiver, por exemplo, difamando ou inventando coisas sobre você, você pode sim pegar a conversa com a pessoa e falar, ó, isso é mentira, e expor essas conversas. Isso não é ilícito, você tá defendendo sua honra. Mas nesse caso, eu acho que o Brino tem essa carta na manga para tentar pelo menos diminuir um pouco o prejuízo dele. Então, na minha análise final, a situação do Brino, ela não tá lá muito bem, não, viu? Pelo menos juridicamente. Porque ele de fato utilizou as obras e vai ter que pagar pelo uso. Então é isso. Então fica entendido o quê? De que não pode, então, fazer react de um vídeo completo no YouTube sem a devida autorização da pessoa que criou aquele vídeo. Então, eu acho que não tem discussão. A gente viu aqui um cara que é expert aí com conteúdos na internet, pelo que eu sei,
né? Falando que não pode, então não pode. Legalmente você pode ser processado por isso aí e a pessoa vai ganhar. Você vai ter que pagar tudo pra pessoa. Na teoria, pode se pagar uma porcentagem até grande, ou até todo, né? Se for levar a risca lá o que tá escrito naquela parte dali que ele falou ali, naquele artigo, a pessoa tem que pagar o lucro todinho que ele teve com o vídeo. Né? Assim como é feito quando você coloca um vídeo de televisão que já vai direto o AdSense para a empresa lá responsável, né? Mas também tem a questão de que talvez, de forma até inconsciente, na hora ali, sei lá, o BMS tenha dado essa autorização pro Brino fazer os reacts. Não sei qual é a carta da mão que o BMS pode ter na mão aí, porque o bicho é muito inteligente, normalmente ele não coloca a cara assim sem ter basicamente 100% de certeza que ele vai ganhar ou quase isso, né? Mas tudo depende da interpretação de um juiz e do que dá vontade dele também, porque hoje em dia tá assim aqui no Brasil. Mas vamos supor que o Ben Mendes não tenha direito a esse retroativo, porque na teoria ele deu essa autorização tácita, né, que fala. E o Brino volta e decide processar, que ele provavelmente vai fazer, se já não estiver fazendo isso, processando o Ben Mendes por ter postado as conversas privadas, por ter chamado ele, fez a analogia lá com um senhor de engenho, alguma coisa assim, né? Cara, basicamente ele chamou o cara de tá falando de um cara de pele branca, com chicote na mão, batendo nas costas de um cara negro, né? Ainda usou aqueles termos, pode processar por isso aí também. Então vamos supor que se o BMS realmente não tem esse direito de processar o Brino pelos retroativos, ele ainda tem o risco de sair perdendo feio e respondendo cabuloso na justiça e por essas imputações pelo vazamento e pela imputação de que o Ben fez a ele, né? E eu não sei, que nem eu tô falando, o Ben mesmo é muito inteligente, apesar que eu achei que ele foi muito pesado naquela situação ali. Eu não sei se de alguma maneira a forma que ele falou livra ele. Cara, não sei, mas que foi pesado, foi. Por mais que algumas pessoas vejam, algumas pessoas assim, pô, ofusca completamente o que o Brino fez quando ele começou a falar daquelas coisas lá do escravo, né? Cara, eu acho que sim, foi pesado, mas não ofusca. Tipo, não, ele tá no direito dele sim. E ele ficou muito, que nem eu falei, eu acho que ele ficou mais potente pela desvalorização que principalmente o Brino e o advogado do Brino teve em relação ao conteúdo dele. Sendo que eles ganharam muito dinheiro utilizando o conteúdo dele, que lá foi escroto demais. Cara, escroto demais. O Brino simplesmente foi escroto demais. O público dos dois também, uma coisa que o Ben Mendes, que eu ouvi o Ramsés falando, se não me engano, que realmente o público dos dois é totalmente diferente, cara. Um público é jovem, outro público é um pouco mais velho, apesar que eu não sou tão velho assim. Mas eu sou um público que gosta de conteúdos mais... Eu gosto de reagir para vídeos muito engraçados. Eu tô consumindo coisa engraçada o tempo todo, pegadinha, não sei o que, papapá. Só que eu, em particular, eu gosto muito de assistir os vídeos bem-vindos, cara. Eu gosto de aprender sobre essas coisas. Eu tenho um negócio com lei, assim, que eu gosto de aprender sobre as coisas. Eu quero saber o que eu tô em direito, eu quero saber como agir numa situação em que eu acho que eu tô sendo injustiçado e tudo. Eu só não fiz faculdade de direito, cara, porque eu acho que eu não tenho cabeça pra isso. Minha irmã hoje tá fazendo direito. Espero que ela se forme até logo, pra caso eu precise de advogado. Mas eu gosto muito disso, só não sei se eu tenho cabeça para estudar realmente direito, né? Então eu vou lá e assisto conteúdo. Então tem pessoas mais novas, apesar da maioria ser pessoal mais velho, mas também tem muitas pessoas mais novas que curtem, mas tem muito mais pessoas mais jovens que consomem coisa no YouTube, que é o público do Brino. Então também é bem lógico que o Brino vai ter muito mais visualização. É um pouco diferente, o pessoal não tá ali muitas vezes assistindo, não é nem pelo conteúdo do Ben Mendes reagindo, tá ali mais pelo react do Brino, pelas coisas besteiras que ele vai falar. Mas o pessoal tá cagando ou não tá nem entendendo o que tá acontecendo no vídeo, mas tá ali mais pra ouvir as baboseiras que o Brino tá falando. E errado não tá. Só que ele tá utilizando o conteúdo de outra pessoa pra fazer isso aí. Aí, é que nem falando, se fosse trecho e tal, que nem o próprio Senso... Eita, se focou? Focou. Que nem o próprio advogado falou aqui agora, se fosse trecho e tal, pra fazer suas graças lá, crítica e tudo bem, mas no caso lá ele pega o vídeo completo e faz isso. Eu gostaria de estar ganhando horrores de dinheiro fazendo isso? Óbvio. Óbvio. Né? Mas eu sei que a chance de eu me... Mesmo dando certo, a chance de eu me ferrar com algum criador de conteúdo, ainda mais nos dias de hoje, que o pessoal tá totalmente... Tá louco por destilar o ódio e ferrar outras pessoas. Então a possibilidade é bem grande de dar ruim. Então o que eu pretendo fazer aqui nesse canal, se der certo, é tecer meus comentários, minhas críticas sobre determinados assuntos, pegando trechos, né, mostrando a imagem ali ou algum trecho específico para exemplificar ou comprovar aquilo que eu estou falando, né, para dar mais corpo para minha crítica em si, né, enfim, essa é a ideia.
Mas deixa aqui nos comentários o que você acha do assunto. Se você não tá sabendo do caso ainda, assista o meu primeiro vídeo, depois... aliás, assista meu primeiro vídeo lá pra você entender mais o que tá acontecendo, já que você assistiu esse vídeo até esse momento. Se você já tá sabendo do caso, deixa aqui nos comentários, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, porque realmente tá difícil ganhar inscrito aqui se eu não começar a postar short, parece que eu não vou ganhar inscrito, né? E ajuda aí, cara, é uma vontade minha, é um sonho meu que eu tenho de começar a ganhar dinheiro com o YouTube, melhorar meu conteúdo. Não tenho tanta experiência assim com o YouTube, eu já tenho outros canais de jogos, mas não tem nada a ver com o que eu tô fazendo aqui agora, né? Passei por muito tempo gravando lá, jogando, até sem mostrar o rosto, né? Inclusive essa câmera que estou gravando aqui agora foi comprado com a ajuda dos inscritos lá desse outro canal de jogos, né? E é isso. Até o próximo vídeo. Fui.